podcast MGM Digital. E hoje estamos com uma convidada especial, mas muito especial, gente. Estou com a Thaís. Ela é coach e também trabalha com inteligência espiritual e terapeuta. É isso mesmo? Isso mesmo. Mas tem mais coisa aí, mas ela vai dizer. Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo, e você, Que bom te receber aqui no nosso estúdio. O prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. O nosso canal hoje vai ser chique. Essa semana é especial, né? A semana que tem aí a data, né, que é simbólica do Dia da Mulher, né, na quarta-feira. Mas todo dia é Dia da Mulher, né? Todo dia é um dia especial, né? Porque elas, né, que nos criaram, que ficaram 9 meses lá com a barriga com a gente lá dentro. Então, todo dia é Dia da Mulher. É verdade, todo dia é Dia da Mulher, e quando não é Dia da Mulher, é Dia da Mãe, a mãe dos homens. A mãe dos homens, é isso mesmo. Thaís, conta um pouquinho da sua história pra nós. Como é essa história aí de coach? Como é que começou essa história aí? Pois é, essa história do coach, né? O coach de inteligência espiritual. Tudo começou, assim, desde a adolescência eu já tinha uma busca interior de entender, né, quem é Deus, o que eu vim fazer aqui, o que são as religiões, qual é boa, qual não é e tal. Então eu tinha um questionamento interno, mas que aos pouquinhos eu fui buscando de uma maneira muito tímida. E aí, vida que segue, a gente vai se atribulando, né? Aí casa, tem filhos, trabalha pra caramba, e isso ficou um pouco de lado. E até que num dado momento da minha vida, aos 30 e 10 anos, né? Vamos falar que a gente precisa fazer 40. Adorei essa, 30 e 10 anos. Eu tô com 30 e 22, então adorei. 30 e 22, eu não sei porque a gente fica mudando de década, né? Depois dos 9 vem o 10, então na véspera dos 30 e 10. Eu percebi no mês de outubro, eu percebi um caroço no meu seio. E eu achei estranho. Fui ao médico, fiz todos os exames e tal, e era câncer de mama, né? Então peguei esse diagnóstico exatamente na semana do meu aniversário. Então eu falava, bom, a vida começa aos 40, não é mesmo? Então Exatamente. Vamos começar a viver agora, né? Vamos entender o que a vida quis me trazer com isso. Toda doença tem um fundo emocional, isso eu já entendia um pouco, né? Eu sempre falo que eu sou muito grata à minha mãe pela busca dela também por esses conhecimentos. Ela tinha um livro em casa que se chama Você Pode Curar Sua Vida. É um livro da Louise Hay, uma escritora norte-americana que viveu um câncer e ela se curou desse câncer sem o tratamento convencional, né? O protocolo que a gente conhece, que é de quimioterapia, cirurgia, radioterapia e tal. E no final do livro dela tem um glossário que fala sobre o padrão de pensamento, de comportamento que a gente tem que desenvolver aquela doença. Então, assim, embora eu não entendesse isso com clareza, eu já tinha imputado isso em mim, que toda doença tem uma causa emocional, né? Então, diante do diagnóstico de câncer, eu falei, bom, eu preciso entender o que é que a vida está querendo me dizer com isso, né? E o câncer, ele está muito associado a mágoas e ressentimentos. E aí esse foi o meu primeiro impasse, que eu falei, poxa, mágoa, ressentimento, e a gente tem um estereótipo de que a pessoa magoada, ressentida, é aquela pessoa rancorosa, triste, às vezes com o semblante fechado e tal. E eu sempre fui muito alegre, muito comunicativa, brincalhona, a boba da turma, né? E eu falei, puxa vida, mas como assim? Cadê essa mágoa? Né? Cadê esse ressentimento? Aí fui fazer terapia e falei pra terapeuta, falei, olha, eu não sei onde tá essa mágoa, mas você acha. Acha aí. Ela falou, tá bom. É assim, né? Vou ter que achar. E, assim, quando eu peguei esse diagnóstico, o que eu pensei? Meu primeiro sentimento. Você sempre pensa na possibilidade da morte, né? Porque o câncer, ele tá muito associado. Ele é um fantasma, né? Então você fica, né, muito preocupado. Thaís, até vou pegar essa parte, eu esqueci de te falar. Aquela câmera ali, ó, é sua. Ah, tá. Então quando você quiser falar, você tá olhando direto pro os então olhos dos nossos participantes aí também. Gente, faça a pergunta, escrevam aí, que a Thaís responde tudo. Isso mesmo, podem mandar as perguntas que eu respondo todas. Desculpa, mas pode continuar. Imagina.
Então, diante daquela notícia, a gente sempre pensa, né, na possibilidade da morte, até pelas memórias que a gente tem. Acho que todo mundo conhece alguém que morreu por conta do câncer, Sim, ou sim. na família mesmo, né, tem um histórico. Então, tá muito associado. Então, acho que a primeira coisa que a gente pensa assim, fala, vou morrer. E aos 40 anos, com filhos pequenos, eu falei, Deus, não tô pronta, né? Não é agora. Mas o sentimento mais forte que eu tive foi assim, imagina que a porta que a gente atravessa no final da vida estivesse lá bem longe. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, é como se essa porta viesse para 1 metro de distância de mim. E eu senti que eu tinha que fazer uma escolha, se eu ia abrir essa porta ou não. E diante dessa escolha, eu sentia que, seja lá o que eu vim fazer nessa vida, né, seja lá os motivos que me trouxeram aqui, eu não tinha feito. Então eu sentia que se eu deixasse o mundo naquele momento, eu chegaria lá na porta do céu, imaginava aquela cena assim, sabe, porta do céu, São Pedro com uma prancheta. Aí, prancheta de São Pedro, com o meu nome, olhava assim, reprovou. não fez o que tinha que fazer. E aí, isso não tava pra mim. Eu sempre fui a CDF da escola, né? Eu não queria chegar lá na beirada do céu e falar assim, reprovei na matéria. Não tava pra mim. Né? Assim, eu falo brincando, mas foi essa sensação mesmo, sabe? De que eu não tinha feito o que eu vim fazer. Só que eu não tinha a menor ideia do que eu vim fazer. Então eu falei, olha, Deus, é o seguinte, eu vou ficar, eu vou descobrir o que eu vim fazer e eu vou realizar. Depois a gente conversa, mas você dá seus pulos aí, eu vou ficar. Eu faço a minha parte, você faz a sua, né? E assim foi. Então comecei o tratamento, fiz quimioterapia, fiquei careca, fiz cirurgia, tirei a mama inteira, fiz depois radioterapia, fiz todas as terapias, faço imunoterapia, aliás, hormonioterapia, todas as terapias que você pode imaginar eu já fiz. E aí, durante tudo isso, né, durante esse tratamento médico, eu me dediquei muito profundamente a buscar essas respostas. Falei, o que eu vim fazer aqui? Qual é o propósito da vida? Por que algumas pessoas morrem? Por que outras não? O que é fé? E, gente, essas respostas foram abrindo, né? Eu falo, expandindo a consciência. Aí eu descobri o que é salto quântico, que hoje as pessoas falam tanto, né? Que, de repente, parece que a nossa consciência se expande de um jeito que parece uma explosão mesmo. E tudo isso que eu fui aprendendo foi me transformando num ser humano muito melhor. Eu fui encontrando sentido na minha vida. Então, tudo aquilo que eu buscava, que antes para mim não tinha tanto sentido, até mesmo no trabalho, né? Eu trabalhei 20 anos como designer gráfico, eu sou comunicadora social de formação. Temos aqui uma artista. Uma artista. Como o André, né? Somos aí parceiros de formação, né? Parceiros de formação, é isso mesmo. Então, eu trabalhei 20 anos como designer gráfico, em varejo, em público, privado, em todas as esferas possíveis, até que chegou numa hora que isso já não me preenchia. Então, eu tava numa espécie de limbo ali, onde eu falei, eu não quero mais isso, eu não sinto mais que eu tenho para aprender nessa área, mas eu também não sei o que eu quero. Então, eu tava ali experimentando outras áreas. Aí, como nada é por acaso, né? Não existe acaso, existe sincronicidade. E aí, com essa experiência do câncer, eu fui encontrando esse sentido, eu fui encontrando o que fazia meus olhos brilharem. E aí, eu fui encontrando sentido, inclusive, nesse meu jeito alegre, tagarela, que muitas vezes fez eu me sentir boba, porque na minha família, por exemplo, principalmente do lado da minha mãe, eu sou a única, assim, mais bagunceira, festeira, que chega contando piada e tal. Eu falo que eu não sou ovelha negra, eu sou ovelha colorida, né? Porque eu chego pra bagunçar no bom sentido. Mas, durante muito tempo eu achava que isso era errado em mim até, né? Estranho, era diferente.
E aí eu entendi que isso foi um presente de Deus. Porque essa alegria e essa minha maneira extrovertida, essa minha vontade de compartilhar, fez com que todo esse processo de doença, que obviamente não é fácil, né, se tornasse muito mais leve. E com essa leveza, com esse olhar que eu tive, comecei a despertar o interesse de outras pessoas que vinham falar comigo, falando, puxa, Thaís, olha, eu tenho uma amiga que também tá passando pelo câncer, mas olha, ela tá depressiva, ela tá só chora, você pode conversar com ela? Eu falei, claro que eu posso. E apareceu mais uma, e mais uma, e mais uma, sabe? Até que eu entendi, eu falei, Deus, tem coisa aí, né? É pra aí que eu tenho que olhar, não é? E eu adoro conversar, eu adoro compartilhar a minha história, porque foi uma história que eu vivi, que eu elaborei, que eu senti tudo que eu precisava sentir, sabe? Então, assim, não foi aquela dor que a gente quer enfiar debaixo do tapete e depois sofre porque não quer olhar para aquilo, né? Não, vamos bater direto no peito aqui e vamos resolver o que tem que resolver. E isso me ajudou muito e ajudou outras pessoas. Até que eu falei, puxa vida, eu preciso de ferramentas, de um método que me ajude a ajudar essas pessoas. Porque até então estava muito na conversa, né? Muito no intuitivo. E aí eu fui buscar, né, que ferramentas que poderiam me ajudar, mas que fizessem sentido com tudo isso que eu estava aprendendo, vivendo, descobrindo. Até que eu descobri essa formação em inteligência espiritual aplicada ao coaching. E, nossa, isso foi assim, deu match logo de cara, sabe? Foi muito bacana, porque todo esse caminho que eu tava buscando, ele era um caminho muito espiritual, mas não um caminho espiritual religioso, né? Então, assim, eu sempre gosto de frisar que não é sobre religião, que a religião, ela é um dogma, é um formato que o homem criou, né? Por isso existem várias. O homem criou aquele formato, aquele dogma que te ajuda a se reconectar, a se religar. Reconectar, isso mesmo. Né? Por isso que chama religião, é religare. Então, assim, a religião, como a gente conhece, como existem várias religiões, são formatos que os homens criaram para te conectar. E aí você se identifica com uma ou com outra, né? São diferentes nesses formatos, mas todos com o mesmo objetivo. E eu estava buscando isso não por uma religião, mas entender quem eu sou nessa fila do pão, né? E entendi que todos nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Então, se acima de tudo eu sou um espírito, é para isso que eu tenho que olhar, né? Porque imagina como se fossem 4 guarda-chuvas dos nossos 4 corpos inferiores. Então, o corpo espiritual, ele é o mais abrangente, é a nossa essência. E abaixo dele estão os nossos corpo mental, o emocional e o físico. E toda doença, André, nasce lá no espiritual. E não é que a gente brota doença não é castigo divino, não é punição, não é nada disso. Por que nasce no corpo espiritual? O que é a doença? A doença é uma forma do nosso corpo se comunicar com a gente, ou seja, com o nosso consciente, né, de algo que está no nosso inconsciente e que precisa ser visto. Então todo mundo já ouviu que Einstein, que foi um dos maiores gênios que existiu na Terra, tinha 5% de consciência. Então dizem que nós, réis mortais, temos entre 2% e 3% de consciência, ou seja, a gente sabe sobre o que acontece na nossa vida, em média entre 2% e 3%. Então a gente tem 97%, 98% de inconsciente. Ou seja, quase tudo que acontece na nossa vida a gente não entende por quê. E às vezes nem controla. E não controla, obviamente. Não vamos controlar. Primeiro porque a gente não tem controle sobre muitas coisas, mas o grande problema é que, não tendo essa consciência, a gente não controla aquilo que está sob o nosso controle, né? Então, a doença, ela nasce do plano espiritual por quê? Porque quando existe algo no nosso inconsciente que precisa ser visto, normalmente a gente tem uma intuição.
você tem um sonho, você tem algo assim, sabe, um pensamento, você escuta uma voz, você tem uma comunicação que te cutuca. Mas a maioria de nós é muito racional, muito cético, muito, né? Ah, não, isso não é nada, eu não vou dar importância. Ah, sonho não quer dizer nada, é tudo confuso. A gente não entende. Se eu não entendo, eu ignoro, né? Aí ignora, daí vem o quê? Pro nosso plano mental. Aí você começa a pensar sobre aquilo, você tem uns pensamentos esquisitos, aquilo vai remoendo na sua mente, vira e mexe, volta no seu pensamento. E aí você acha que aquilo é besteira, não sei porque eu tô pensando nisso, vai assistir um filme pra tirar isso da cabeça e também não dá bola. Vem pro emocional, então vem nos seus sentimentos. Aí você tem uma angústia, uma mágoa, raiva, tristeza, orgulho, inveja, frustração, todos os sentimentos negativos, tudo aquilo que incomoda a gente. Isso também tá querendo te mostrar algo. Mas a gente tá tão acostumado a sentir tudo isso que acha normal e também não dá bola. Aí o que acontece? Vem pro físico. Então eu brinco que eu falo que Deus avisou, né? No espiritual, no mental, no emocional. Não entendeu? Então vem cá, eu vou desenhar. Aí desenha no físico. Aí manifesta doença. E doença pode ser assim, de unha encravada a câncer. Não importa. Né, se é grande ou pequeno, até porque grande e pequeno são julgamentos. Seu tamanho é a gente que dá. Se eu escolher que eu vou lidar com o câncer igual eu lido com um resfriado, assim será. O tamanho sou eu que dou. De novo, a gente tem um estigma de morte relacionado ao câncer por causa das nossas memórias, tudo que a gente já aprendeu, já viveu, aquilo que foi imputado na nossa memória, né? Que a informação, cultura mesmo, né? Cultuou dessa forma, então Exato. Virou cultura, né? Tem câncer, vai morrer. Exatamente. Até porque tinha até os antigos falavam assim, aquela doença que não se pode dizer o nome. Exatamente. É igual o Voldemort do filme do Harry Potter, aquele que não se deve dizer o nome. Então, assim, tem um estigma muito pesado, né? E, então, só que esse julgamento é a gente que dá. É que antigamente pouco se falava sobre isso, né? E essa compreensão da doença como manifestação do inconsciente, ela é muito antiga lá no Oriente, ou seja, a medicina ayurvédica já trata disso há nem sei quantos mil anos. Depois, filha do Ayurveda, veio a medicina tradicional chinesa, que também tem esse olhar de equilíbrio do nosso corpo, né? E aí, o que acontece? Na nossa medicina aqui moderna, do Ocidente, separaram a gente em várias partes. Então, assim, você tá com problema nos olhos, você vai no oculista. Você tá com problema no estômago, você vai no gastro. Você tá com, problema nos ossos, você vai no ortopedista. Então, cada um olha um pedaço. E isso é muito ruim. Por quê? O nosso corpo, ele é muito completo e complexo. E muitas vezes, algo que você está manifestando, por exemplo, no estômago, teve origem no intestino. E aí o médico não vai saber disso, ele não vai a fundo porque ele estudou só o estômago. Tô dando um exemplo. Mas muito que a gente leva para o médico acaba ficando ali meio que sem retorno por isso. Porque o corpo é o todo, né? É o todo. A gente tem que ter uma visão holística. O que é o holístico? Holístico quer dizer todo, completo. Então você tem que olhar o ser humano como inteiro que ele é. Né, como uma entidade complexa. E aí, dentro desse olhar, você vai descobrindo que as causas das doenças, elas têm muitas vertentes. Então, por exemplo, as causas do câncer, porque eu sempre perguntava, né, para os médicos. Falei, doutora, qual que é a causa do câncer? Porque se eu quero ficar saudável, eu preciso saber o que foi que causou, não é verdade? Sim. A gente tem que saber qual foi o gatilho. Só que aí os médicos falam assim, é uma doença multifatorial, são várias coisas, não se tem certeza, não existem estudos. Os médicos, eles são muito limitados ao que tem estudos científicos comprovados e tudo mais. Porém, a gente barra aí numa coisa que, quem é que banca os estudos científicos? A indústria farmacêutica. E
esses estudos costumam ser muito caros. E qual é o interesse deles bancarem os estudos? Se for para comprovar que eles vão ter uma droga, né, um medicamento passivo de patente para vender. Senão não tem interesse. Então, tudo aquilo que hoje a gente tem mais acesso no Ayurveda, na medicina tradicional chinesa, que graças a Deus hoje já tem no SUS, né? Então nas cidades a gente tem esse recurso pelo SUS, esse olhar de integridade pelo corpo é o que vai ajudar você a se curar. Porque no caso de doenças agudas, dores agudas, você sofreu um acidente, você está numa crise, claro, corre para o hospital e vai tirar você dessa crise. Porque ninguém consegue pensar, ninguém consegue meditar e mudar padrão de pensamento no meio da crise, no meio da dor. Mas quando você tem uma doença crônica, e câncer se inclui aí, porque o câncer não surge do dia para a noite. Ele leva, no mínimo, 1 ano para se estabelecer até que seja diagnosticável. Então, o que acontece? Quando você diagnostica um câncer, por exemplo, pergunto, 1 ano antes, o que foi que aconteceu? Como estava a sua vida 1 ano antes? E aí tudo fez sentido, André. Tudo fez sentido, porque 1 ano antes eu estava vivendo uma fase de transição, que inclusive foi a fase que eu me mudei para cá, né? Porque eu sou de São Paulo, capital, me mudei para Pindamonhangaba. Então eu era recém-mudada, eu estava num conflito emocional, profissional, enfim. Eu tinha muitas questões dentro de mim que não haviam sido resolvidas e que me causaram muita, muita dor. E como eu não resolvi, não elaborei, isso evoluiu para a doença. Por isso que eu falo assim, a importância da gente aprender a nomear o que sente e buscar ajuda. Que a gente não consegue muitas vezes, né, fazer isso sozinho. Então essa minha aventura, né, com o câncer foi esse despertar de consciência, foi compreender por que eu estou aqui, e tudo ganhou cor, né, e luz quando eu me vi, né, me senti inspiradora de cura, que é como as pessoas estavam me buscando inspiração na minha história, no meu olhar sobre a vida, na minha forma de lidar com esse desafio que é tão complicado, de um jeito leve, né? Claro, chorei, claro, tive minhas dores, mas eu optei, né? Eu entendi que nós temos escolha, aliás, nós fazemos escolha o tempo todo, só que 98% das vezes a gente não está consciente, não faz essas escolhas de um jeito consciente. Então a gente pode escolher como lidar com uma situação ou com outra situação e buscar ajuda, né? Então esse olhar que eu tive, inclusive na forma de falar com os meus filhos, André, eu acho muito legal contar, porque na época do diagnóstico os meus filhos estavam com, deixa eu ver, faz 3 anos, eles estavam com 9 e 6 anos, crianças, né? Crianças. E aí, eles não tinham nenhuma referência, eles não tinham memória do que era câncer. Então, olha a magia aí. Se eles não têm memória, eles não sabem o que significa, eu vou dar o significado que eu quiser. Concorda? Olha o nosso poder como mães, como mulheres, como responsáveis por menores. Do 0 ao 7, principalmente, que eles estão formando a sua personalidade, né? Então, assim, como mãe, eu pude dar o significado que eu queria. Não ia significar nada, eles iam perguntar o que era. Então, eu falei, eu vou dar o significado que eu quero. Mas, qual era o meu receio? O julgamento das outras pessoas. Então, a minha opção, no primeiro momento, foi não dizer a palavra câncer para eles. Então, só assim, a mamãe tá tratando um carocinho e é isso. Por quê? Senão eles iam chegar na escola, ela falou assim, a mamãe tá com câncer, a sua mãe vai morrer, né? Meu Deus, aí começa uma coisa que... Então, porque aí vai saber se a outra criança não tinha uma memória ligada, né? Se de repente teve alguém na família que morreu por conta de câncer, aí já ia incutir na cabecinha dos meus filhos que a mamãe ia morrer, ia gerar todo um estresse desnecessário, porque tudo isso, vamos entender que isso tudo é pensamento, né? E pensamento a gente muda.
Então, por segurança, eu não disse a palavra câncer. O que eu disse pra eles? Eu falei, olha, a mamãe tá com carocinho, eles percebiam, né, porque era bem palpável e tal. E eu falei, olha, por conta disso, a mamãe tá indo toda hora em médico e eu vou precisar tomar um remédio pra tratar isso. E pra ficar mais divertido, esse remédio vai fazer o cabelo da mamãe cair. Você já imaginou como que eu vou ser careca? Vocês podem fazer peruca de papel crepom, vocês podem fazer cabelinho de massinha, vocês podem pintar minha careca com tinta. O que vocês vão querer fazer? Entende? Então eu tirei o peso da situação, porque a criança não precisa disso. Nossa, que legal. Na verdade, ele dá magicamente, né, com a situação, né? É usar o lúdico, né? A linguagem que a criança entende. E pra que eu vou causar desespero, sofrimento e medo na criança sem necessidade? Porque nisso também eu tô criando a memória dela. Porque além dela sofrer, eu ia sofrer em dobro. Porque quem é mãe sabe que a gente faz de tudo pelos filhos, né? Então assim, a última coisa que a gente quer ver é os filhos sofrendo. Então, se isso cabia a mim significar, por que eu vou tornar isso pesado? Agora, esse foi o meu olhar. E aí depois eu entendi que o meu olhar é muito meu, né? E que a maioria tem um outro padrão de comportamento que costuma ser mais pro lado da dor, do sofrimento, do pesar. Então, acho que é muito legal a gente falar sobre isso, que a gente tem sempre essas escolhas. O que eu vou significar? Que tamanho que eu vou dar para esse problema? Eu escolhi que eu ia lidar com o câncer de um jeito leve, porque todo esse cenário já era pesado demais. Lembra, eu tava vindo de dores intensas, profundas, emocionalmente falando. Dores físicas eu não tive nenhuma. Mas, emocionalmente falando, eu tava vindo de um processo muito dolorido, de muito sofrimento. Então, pra que eu vou tornar isso ainda mais difícil? Né? Então eu falei, eu preciso tornar isso mais leve que eu puder. Então, se eu tenho filhos, crianças, e eu posso trazer isso para eles dessa maneira lúdica, trazer o divertido, por que não? Né? Com certeza. E assim foi, André. Assim foi. No final eu fiz a primeira sessão de quimioterapia, usei uma touca congelada lá, que tem esses recursos hoje, para tentar fazer o cabelo não cair. E aí usei na segunda sessão e 3 dias depois da segunda sessão, eu fui lavar o cabelo. E aí aquilo embolou tudo, tal, até que eu percebi que embolou porque o cabelo tava caindo, tava solto. E aí virou um chifrão assim, né? Quando eu olhei no espelho, parecia um chifre da Malévola, sabe? Do cabelo todo embolado. Aí eu olhei no espelho, entendi o que estava acontecendo. Falei, bom, então começou, né? Começou a cair, começou o processo. Respirei, senti, aí abri a porta, vi minha filha. Falei, filha, tô parecendo a Malévola? Aí ela, tá. Aí ela falou assim, o cabelo começou a cair? Falei, começou, filha. Ah, tá bom. Lidou, entendeu? Com facilidade, porque eu já tinha preparado, e já tinha preparado dizendo que isso ia acontecer, que é normal e que ninguém precisa se desesperar por isso. Entende? Magicamente. São as escolhas que a gente pode fazer. E assim foi. Desculpa, até vou fazer. Me lembrou um filme, A Vida é Bela. A Vida é Roberto Bela. Benigni. Exato. Que ele transformou um campo de concentração num parque de diversão pro filho. Exato. Tá vendo? Tem outro também, Em Busca da Felicidade, né? Com Will Smith também, que ele dorme no quarto do metrô ali, né? No banheiro do metrô escondido, mas transforma isso de uma forma lúdica. Então, assim, não é a situação em si, mas é como você lida com ela. É como você enxerga, né? E aí, quando eu fiquei, aí o cabelo começou a cair, eu dei a opção, né, pra minha filha. Falei, quer cortar o meu cabelo? Aí, nossa, ela foi feliz da vida. Que filho que não quer cortar o cabelo da mãe, né? Pegou a tesoura, cortou. Aí fui lá. Que hilário isso, gente. Eles se divertiram com o processo, né? E depois... um dia quando eu tava bem carequinha, porque aí eu cortei bem curtinho, aí aos poucos foi caindo, né? Porque aí o cabelo vai caindo e ver o cabelo inteiro cair, pra mim era doloroso. Então eu optei por cortar bem curtinho, e aí no travesseiro todo dia de manhã tinha alguns milhares ali até que caiu tudo. E isso é normal, porque o que faz cair é o medicamento.
Aí o que aconteceu? Quando eu tava totalmente careca, eu fazia vários vídeos no Snapchat com as crianças. Eu falava assim, olha que cabeção que a mamãe tem, é muito cérebro, sou muito inteligente, né? Fazia umas caras e bocas, assim. A gente ri disso até hoje, tem os vídeos até hoje. Então, pintaram, eu tenho vídeo deles pintando minha careca de amarelo neon, sabe? E fazendo franjinho, eu tenho topete de massinha de EVA. Eu usei uma peruca pink no carnaval. Então, assim, gente, é fazer do limão uma limonada. Eu não posso mudar o diagnóstico, eu não posso mudar o que eu estava vivendo. Mas eu posso mudar o meu jeito de lidar com isso. Eu tenho controle sobre isso. Né? Então, aquilo que a gente começou falando, das coisas que a gente tem controle e que a gente não tem. Eu não tinha o controle naquele momento de não estar doente. Mas eu tinha o controle de como eu ia lidar com isso. Né? Então, eu busquei o máximo de leveza e, claro, descobri as causas, né? Que as causas do câncer especificamente são 3 principais, né? Que é a desnutrição. Que desnutrição é assim, você pode estar gordinho e pode estar desnutrido. Ou seja, você não come os nutrientes que o seu corpo precisa, porque o nosso corpo é uma máquina perfeita. E como toda máquina perfeita, se você tem uma Ferrari, ganhou aí a Ferrari, a top de linha, você vai colocar groselha no tanque para ela andar? Você vai buscar uma gasolina pódio. Sim. Né? Da mesma forma, o nosso corpo é uma máquina espetacular. E por que a gente coloca tanta porcaria pra dentro? Porque é gostoso. Ok, eu concordo, é gostoso. Mas isso tem um preço, né? Então isso a gente tem que ter também a percepção das consequências. A segunda causa é a intoxicação. E o que mais intoxica todo mundo? Remédio. Se remédio fosse bom, não chamava droga. Para começo de conversa, né? Droga não pode ser uma coisa boa. E é vendido na drogaria. Vende na drogaria. Ou seja, você acha que coisa boa vai ser vendida na drogaria? Né? Então, assim, basicamente tudo que vende na drogaria é ruim. Por quê? Medicamentos intoxicam o nosso corpo, cosméticos intoxicam o nosso corpo, porque eles contêm nas substâncias metais pesados, metais tóxicos, né? Substâncias tóxicas que envenenam o nosso corpo. E isso é tudo em dose homeopática, né? Porque assim, mas eu adoro pintar unha, aí toda semana eu vou lá e passo esmalte é tóxico. Mas eu gosto de valorizar minha beleza, eu passo a maquiagem é tóxica. Eu tô com dor de cabeça, eu tô com cólica, todo mês, 5 dias de cólica, eu vivo 3 vezes por dia com ibuprofeno. É tóxico. Então, a gente se intoxica de maneiras que a gente nem imagina. Porque não conhecemos, né? Aquela história da água tem que bater na bunda pra gente descobrir essas coisas, né? E a terceira causa, que é o grande foco do meu trabalho, é o gatilho emocional. Porque se você tem um corpo inflamado, desnutrido, intoxicado e vive um sentimento profundo, interno, uma dor intensa, principalmente de mágoa, de ressentimento, é o campo perfeito. Porque células cancerígenas todos temos, todos os dias. Mas o nosso sistema imunológico ataca, que a gente tem umas células específicas que chamam natural killers. E elas vão matando essas células cancerígenas. Mas, quando a gente tem um corpo inflamado, desnutrido, fraco, intoxicado, todo envenenado, todo sem força, o nosso sistema imunológico tá assim, tá sem força. Aí vem a mágoa, o ressentimento, a dor, o sofrimento, a raiva. Aí o corpo fala assim, eu não dou conta. Não vai dar. Aí vem a doença. Então, o que a doença é? É uma manifestação do teu inconsciente, de tudo aquilo que você não está sabendo lidar, mas o teu inconsciente já deu, não está suportando mais. Então, precisa trazer para a luz da consciência. E ver é ser livre. Quando a gente toma consciência do que está acontecendo, pronto, você se liberta disso. Como não passa de mágica. O duro é chegar nessa raiz. Para isso, eu sou hoje coach de inteligência espiritual. Então eu vou junto com você ajudar a identificar a raiz dessa dor, desse sofrimento, para que você se liberte disso, para que você enxergue a verdade. Eu aprendi que a cura está associada à verdade. No primeiro momento eu não tinha entendido isso. E depois fez todo sentido. Porque se a cura é uma manifestação do que eu não sei, a verdade só pode significar cura. É ter acesso
as verdades que estão lá no meu inconsciente. Deixa eu falar pra vocês, pessoal. Podcast MGM Digital hoje, eu aprendi pra caramba. Tive uma aula aqui. Ô, Thaís, eu ia falar de outra coisa, mas nem vou falar mais, sabe por quê? Nós vamos fazer uma série. Olha, Você adorei! topa? Ah, super topo! Então tá bom. Um Então, ó, prazer. esse foi o primeiro podcast da Thaís. Como é que vai a temporada 1, episódio 1. Porque, Adorei, vamos fazer o Tataflix. ó, eu ia falar do passado dela, que ela é formada na área de comunicação, eu ia falar, mas eu acho que pra essa semana, acho que a gente teve aqui uma história, né, muito forte, né? Você falou aí de uma experiência que é muito importante, porque muitas mulheres passam pelo câncer de mama, né? Muitas. E muitas, às vezes, até não tem assim, esse mesmo sucesso que você teve, porque por causa só, não vou dizer só, que talvez seja uma ignorância minha falar só, mas por causa do emocional, né? Por causa de como lidar com isso, né? Isso, sobre isso que a gente tem controle, né? A forma como a gente lida, porque o universo todo é mental. A gente, inclusive, pode fazer programa sobre leis universais. Porque Mas nós vamos fazer. se a gente não entender as leis que regem a nossa vida, meu amor, a gente vai dar murro em ponta de faca, né? Então, assim, primeira lei, o universo é mental. A sua mente comanda a sua vida, a sua realidade. Então, se na sua mente você acredita que o câncer mata, a sua chance de morrer é muito maior. Thaís, obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Agradeço. Ah, não, eu quero que você fale mais uma coisa. Diga. Eu quero que você dê uma mensagem aqui, deixe uma mensagem para as mulheres, nessa semana, nesse dia especial. Semana do Dia da Mulher, né? O Dia Internacional da Mulher. E como o André disse, todos os dias, né, são nossos dias, mas o Dia Internacional da Mulher, ele é uma grande conquista, porque a mulher, ao longo da história, a gente sofreu tantas coisas, né, de menos-valia, de desvalorização, de não ter os mesmos direitos como ser humano até hoje, né, no mercado de trabalho, mulher ganha menos, etc e tal. Então é muito importante a gente debater e trazer isso tudo pra cá. E o que eu quero muito ressaltar é o valor da mulher, sabe? Esse nosso papel de força, de pilar, principalmente na família, como mães. Olha aí, né, o exemplo que eu falei aqui, que eu contei, da nossa importância na criação dos nossos filhos. Nós estamos formando seres humanos que daqui a pouco estarão ditando as regras aí, né? Então a nossa capacidade de amar, assim como estávamos conversando aqui sobre Nossa Senhora, né, de interceder pela saúde, pelo bem-estar, de fazer escolhas boas. Eu acredito que a mulher é o pilar fundamental da maioria dos lares, né? Então a gente tem um poder muito grande, uma responsabilidade muito grande, tá? Então vamos usar essa responsabilidade com sabedoria, buscando informação, buscando ajuda e buscando o amor que tá aí dentro de você, que tem. Que legal, gente. Thaís, muito obrigado. Eu que agradeço, Foi um André. prazer. Eu não conhecia a Thaís, eu já tinha visto algumas lives. Ah, é? Você tem que falar isso também. Como é que a gente faz pra falar com você? Como é que a gente faz pra assistir você? Diga aí. Isso aí. Olha só, Fala eu bem tenho devagarinho que eu vou escrever aqui na tela aqui também. Combinado. Eu tenho meu Instagram, tá? Que é o Thaís Mourão _. Thaís com TH Mourão _. Então esse é o meu Instagram. E o canal do YouTube tem o mesmo nome, mas que eu ainda não comecei. Então não tem nenhum vídeo lá. Dando porque vou investir nele lá. Vai estrear. Né? Então toda semana tem live, tem muitos vídeos curtos e longos lá no meu Instagram sobre todos os aspectos da vida, sobre esse amadurecimento, esse expandir de consciência, tá? E o meu contato WhatsApp é o 12 98260 1411. Fala de novo. 98260 1411. E olha só, 14 do 11 é meu aniversário, tá? Ó. Ó, já prepara o presente Ah, aí. gente, é tudo intencional. Já prepara o presente aí. Então pode me chamar, faço palestras também, cursos, muitos online para facilitar as pessoas assistirem de qualquer lugar, né, do Brasil, do mundo. Então vamos aprender, né, a desvendar, a descobrir esse olhar
de amor, de leveza sobre a vida que pode ser, porque eu acredito que ninguém prefira, né, viver no sofrimento. Dá pra ser diferente. Ah, legal. Gente, toda vez vocês veem que eu dou uma olhadinha aqui, isso aqui é um outro microfone, que eu ponho um monte de microfone aqui pra ficar bem claro o áudio mesmo. Gente, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores aqui, os nossos apoiadores nessa ideia que está começando. Também a gente está iniciando um processo, né, dessa história de podcast, de bater papo, de conhecer as pessoas. Quero agradecer ao Colégio Mestre, na pessoa da Tia Vânia. A Tia Vânia é uma pessoa maravilhosa, que acho que o Pino inteiro conhece a Tia Vânia. Ela é top. A Ferroviária, a Associação Atlética Ferroviária, na pessoa do presidente Júlio Piorino, que está fazendo um trabalho muito legal na Ferroviária. A gente vai lá para vocês verem. Ó, é um trabalho, não desmerecendo os outros presidentes, mas cara, tá tornando um clube maravilhoso lá. Né? Pedras Camargo também, na pessoa da Paula, da Júlia, do Marzinho, do Rafael, que tá lá, né? Pode ir lá, o atendimento vai ser muito legal e o trabalho deles são bem legais, também, muito bonitos. Eles são artistas, né? Lidando com granito, essa coisa toda. E o restaurante Colmeia, na pessoa da Kelly, do Fabiano, da Rosângela, do Pardal, do Kleber, no nosso coração também. Tá bom, gente? Ó, muito obrigado, Thaís. Eu que agradeço a oportunidade. Ó, vamos aí, ó, escreve aí, comenta, fala e pede pra ela voltar aqui. Ela volta lá falar com a André lá. Pede. Manda perguntas que eu vou responder todas com todo carinho. Gente, vamos mandar um beijo pra eles? Beijo. E aí?